Olha esses salmos. Em um dos meus devocionais, durante essa semana, Deus me deu esses salmos. E Ele ampliou a minha visão para um pouco do que eu vou falar aqui agora. Então, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Algumas pessoas não estão vivendo glória e nem estão tendo força, porque elas não atribuem a Deus. Você precisa atribuir a Deus. Entender que a glória da sua vida, a força da sua vida vem dele. E quando nós atribuímos a Ele as coisas que nós queremos, nós chegamos diante dele e deixamos claro: Senhor, se o Senhor não derramar glória na minha vida, se o Senhor não me der força, não tem de onde vir. Porque eu posso até ter uma força natural, mas ela esgota e rápido. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Eu não sei você, mas eu estou o tempo todo dizendo: louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. É para a glória do Senhor. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Você está aqui no santuário. Há um esplendor. Adore-o. Aí agora, esse salmo é de Davi. Então olha o que ele fala. Agora ele só vai falar da voz do Senhor. Se você dá ouvidos à voz de Deus, você vive isso aqui. Paulo disse que há muitas vozes. E cada uma tem um significado. E quando você dá ouvidos à voz de Deus, você é guiado por ela. Você vive isso aqui. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como o bezerro. E o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Tudo é a voz do Senhor. Não importa o que, onde. Ela despedaça, ela muda, ela revoluciona. Ela despe até a floresta. Deixa a floresta nua. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Então, quando você para ouvir a voz do Senhor, você tem definição. Não importa se é no deserto, não importa em que circunstância, você vai ver a glória dele, um mover fora do comum. Você vai ver estremecer, você vai ter força, você vai ter glória, você vai ter paz, você vai viver mudanças. O problema é que muitos estão ouvindo a voz das emoções, a voz desse mundo, a voz de Satanás, a voz da religião, a voz de um inimigo que às vezes está do lado. Porque o inimigo de Jesus, para você comer do prato de alguém, você tem que estar sentado do lado. E o inimigo molhou o pão no prato dele. E às vezes está do lado. Mas Jesus ouviu a voz do propósito. Aí,
olha esse salmo aqui também de Davi. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Ele me reergue, ele ergue você, reergue você. Talvez um dia você esteve lá, caiu, agora ele levanta novamente e não permite que o inimigo se divirta à sua custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Por que tem gente que não vive a cura da vida, a cura da família, a cura do corpo, a cura do financeiro? Porque não clama a Deus por socorro. Ele não para clamar por esse Deus que quando fala tudo estremece. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Olha o que Davi está falando. O Senhor me tirou da sepultura. Eu estava prestes a descer a cova, o Senhor me devolveu a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante. Mas o seu favor, gente, olha isso aqui. Mas o seu favor? Mas o seu favor? Diga, o favor de Deus dura a vida toda na minha vida. Exatamente. A ira dele dura um instante, mas o favor é a vida toda. Se você passa a andar com Deus, durante toda a sua vida tem favor. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Tem uma noite difícil, mas sempre amanhece. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Você vê que quando você está seguro no Senhor, o que vai sair da sua boca é isso. Eu não vou ser abalado. Senhor, com teu favor de novo, deste-me firmeza e estabilidade. Não é isso que a gente quer? Firmeza e estabilidade? Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Que o Senhor nos guarde disso. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Eu amo esse tipo de gente que chega diante de Deus e tem bons argumentos. Senhor, não me mata não, porque eu na sepultura não vou servir de nada. Eu sirvo melhor vivo. Vivo eu vou te dar louvor. Morto eu não sirvo para nada. Então me cura, me levanta, me restaura. Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Gente, eu amo esses argumentadores. Bons argumentadores. Boa, Davi. Boa, Davi. Aprendi com Davi. Você aprende com Davi. Senhor, me levanta. A miséria não te glorifica. A doença não glorifica o Senhor. A derrota não glorifica o Senhor. Me levanta para que o teu nome seja glorificado. Me levanta, Senhor. E o teu nome será honrado. Aleluia. Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança. Tem alguém aí que andou chorando, chorou essa noite? Ó Deus mudando o seu pranto em dança. Olha o Senhor mudando o seu pranto em dança. Então, Davi não dançou na presença do Senhor? Diga, estou já dançando na presença do Senhor. A minha veste de lamento, a minha veste, ele mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em quê? Em veste de alegria. Diga, eu já saio vestido com essa veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale.
Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Incrível, 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 incrível. Aí o Senhor foi me levando, eu vou puxar agora um gancho sobre oportunidade. E na hora eu fui até anotando algumas coisas para eu não esquecer, porque eu não quero esquecer nada. Judas foi esse homem que recebeu a oportunidade. Judas não foi escolhido no bem me quer, lembra da florzinha? Bem me quer, mal me quer. Não, ele não foi. Ele não foi escolhido assim. Foi uma noite inteira de oração. E o Senhor o escolheu. E o escolheu para ser um apóstolo. Ele esteve com Jesus, comeu com Jesus, dormiu, beijou, molhou o pão no prato do Senhor. Ele teve a maior oportunidade da vida dele. E você talvez já deve ter ouvido que não é bíblico, mas tem um fundamento bíblico, que tem 3 coisas que não voltam. Uma flecha lançada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. Quais as 3 coisas que não voltam? Exatamente. Para algumas pessoas o passado é prisão, para outras é lição. Alguns aprendem com o que já viveram lá atrás. Outros permanecem escravizados e nunca aprendem. Eles passam a vida aprisionados. Judas, ele esteve em todos os grandes momentos. Por 3 anos e meio, ele andou com Jesus. Ele viu tudo. Ele viu a filha de Jairo sair viva. Ele viu o que aconteceu com a samaritana. Ele viu curas e libertações. Ele viu a glória de Deus. É incrível que Judas sabia guardar muito bem a reputação dele. Porque quando o Senhor falou que alguém ia traí-lo, ninguém apontou direto para Judas. Como, você nunca me enganou, sabia que era você. Não. Foi para Judas que o Senhor deu a tesouraria, a parte administrativa. Foi para Judas. Detalhe. Judas no grego, vamos ver se adivinha qual o nome, o significado de Judas no grego. Louvor. E na cultura hebraica, nenhum pai nem mãe dava o nome para o filho sem uma visão de destino, uma visão de futuro. Então os pais de Judas deram o nome de louvor a Judas, porque eles decidiram, o nosso filho vai ter uma vida que glorifica a Deus. Ele vai dar louvor a Deus. Vai ser uma vida de louvor a Deus. Ele vai viver uma vida que glorifica o Senhor. Judas tinha um nome de louvor, que é uma adoração, mas não tinha vida. Ele teve o nome, mas não teve a vida que deu louvor ao Senhor. Ele teve a oportunidade. Não foi a Cléo que pregou para o Judas, foi Jesus Cristo, o Mestre, o Senhor. Ele não conviveu com a Cléo, com outro líder. Ele conviveu com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim, Judas teve a grande oportunidade da vida dele. Mas ele decidiu viver uma vida onde o Senhor
não teve um impacto na vida dele. Ele estava ali para servir, ele não entendeu. E no reino de Deus, quem não serve, não serve. Se você não serve, você não serve. No reino de Deus é bem assim. Se você não tem um coração de servo, você não serve. Deus quer cabeça de rei, coração de sacerdote. Cabeça de governo, coração de servo. E um servo serve onde for preciso, onde Deus o colocar. Quando você tem um coração de servo, você serve para Deus em qualquer lugar que Ele te mandar. Onde Ele colocar você, você vai servir. Sansão perdeu a oportunidade, Saul perdeu a oportunidade. Você vê alguns que perderam a oportunidade, mas Gideão aproveitou a oportunidade, Samar aproveitou a oportunidade, Davi aproveitou a oportunidade. Agora, você pode receber a unção, mas não aproveitar a oportunidade? Você pode ter recebido uma unção aí na sua vida, mas não estar aproveitando a oportunidade que você recebeu? A pressão, ela revela a sua unção. A pressão, ela revela a unção que está em você. O Golias foi uma pressão e ele revelou a covardia de Saul, mas também revelou a coragem de Davi. O que você carrega é revelado na crise. O que eu disse? Pessoas, elas têm oportunidades. Mas pessoas fracas, elas perdem a oportunidade. Simplesmente porque elas colocam diante delas o que pesa é o custo e não o benefício. Pessoas comuns, elas aproveitam algumas oportunidades, não todas. Mas as pessoas extraordinárias, elas vão gerando e criando oportunidades. Elas enxergam oportunidades. Onde ninguém está vendo, ninguém está vendo a oportunidade de mudar a vida, como Davi viu. Tem pessoas que têm muita inteligência. Judas é considerado, inclusive estudiosos, eruditos, apontam como, em termos de cognição, de inteligência, Judas era superior. Mas não no caráter. Porque você pode ter um talento, um dom, e usar muito mal. Se você ler na história, Hitler, ele falava por 5 horas e ninguém arredava o pé. Ele conseguiu convencer até muitos cristãos contra os judeus. Ele tinha uma inteligência, uma capacidade de se comunicar, mas ele usou mal. E quantas pessoas que têm uma graça, têm uma unção, têm uma capacidade, mas elas usam mal. E eu estava indo, e na hora, isso veio tão forte, e eu fui colocando para não esquecer. Judas andou com a porta, e não entrou nela. Andou com o pastor, e não quis ser ovelha dele. Andou com a luz, mas escolheu as trevas. Andou com o caminho, mas decidiu viver o atalho.
andou com a verdade, mas viveu uma mentira. Jesus nos guarde, andou com o Salvador e não foi salvo. Andou com a vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, escolheu a morte. Andou com o dono do ouro e a prata e trocou por uma pratinha da bolsa. Andou 3 anos e meio com o dono do céu e foi para o inferno. Se incomodou quando a Maria derramou o que era equivalente a 300 denários e trocou tudo e traiu Jesus por 30 moedas, por 10%. Ele se incomodou quando a Maria derramou aquele perfume no Senhor, mas foi e vendeu o Senhor por 10% daquilo. Você vê? Meu Deus. Judas teve uma grande oportunidade. Judas teve uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor. A oportunidade da louvor ao Senhor, de viver para a glória de Deus. Judas, ele teve a tesouraria que dava para financiar o ministério de Jesus. Parece-me que a ajudar pessoas e até para ele roubar e conduzir mal. Porque às vezes, no caso do Judas, ele roubava literalmente, mas às vezes a má condução numa situação também significa perdas e desvios. Às vezes a pessoa não faz como Judas, roubar literalmente, mas a má condução do que está nas mãos dela é uma perda. Oportunidade. Você pode fazer como Davi no Salmo 29, no Salmo 30. Viver dessa maneira, crendo dessa forma, ouvindo a voz de Deus. Crescer, você pode crescer todos os dias. E você pode viver uma vida como a de Judas, que se acostuma com o sagrado, que passa a viver de forma mecânica e aprende até a fazer algumas coisas, mas não tem relacionamento, não tem comunhão, não conhece intimamente o Rei dos Reis. E se tinha uma coisa que Judas sabia fazer, era proteger sua reputação. Porque ele estava acima de qualquer suspeita ali no meio. Ninguém imaginava que ele era quem ele era. Mas ele era. Ele escondeu de todo mundo, mas ele não escondeu do Senhor. E ele teve a oportunidade de mudar seu coração durante todos aqueles anos. E ele não mudou. O homem que tinha nome, mas não tinha vida. O homem que quando chegou e traiu o Senhor e deu um beijo na face dele, o Senhor o chamou de amigo. O chamou de amigo. O homem que ainda teve a oportunidade de se arrepender, mas recusou o arrependimento. Ele se recusou a se arrepender. Ele viu pessoas que mudaram, mas ele preferiu o pior caminho. O pior caminho,
o caminho do inferno, do suicídio, da morte, da derrota eterna, do que se arrepender. Não é triste quando Jesus está ainda te chamando de amigo, quando você o está traindo com as suas ações, com o seu comportamento, e você, ele ainda te chama de amigo, e você se recusa a se arrepender, você rejeita o arrependimento. E arrependimento é o quê? Metanoia, é mudança. No grego, no hebraico, é techuvá, é voltar ao princípio, ao padrão, à essência que nós fomos criados. Judas viu, viveu, milagres aconteceram através dele, mas ele nunca quis conhecer o Senhor dos senhores. Ele não quis viver como Davi viveu. E ele perdeu o destino dele. Não porque ele não teve oportunidade, mas porque ele a jogou fora. O que não volta? Quais são as 3 coisas? Qual o significado do nome de Judas? Ele teve nome, mas não teve vida. Não teve vida. Exatamente. Teve oportunidade, mas a desprezou. A flecha não vai voltar. A palavra também, uma vez liberada, ela não volta. E uma oportunidade perdida é uma oportunidade perdida, que deixa apenas um sentimento de arrependimento por não tê-la agarrado quando eu tive oportunidade, quando a porta se abriu. Sente-se um momento e vou chamar esse casal bonito para contar. Ontem ela mandou uma mensagem para o Feira e falou: eu quero dar o meu testemunho. Não seria não chore, a Maria, se ela chega perto de mim, ela chora. Eu tenho que ter uma caixinha de lenço. Eu falo: não chore, Maria. Marcos, seu Marcos, como estão? Que bom vê-los, maravilhoso, maravilhoso. Sempre nesse trabalho com o Fer, você já fazia, você disse assim para mim: bispa, eu nunca vou parar de vir para fazer. E você está aqui todo mês para continuar no trabalho, mesmo já não estando mais em São Paulo. Agora, deixa eu lembrar um pouquinho o seu testemunho, que vai edificar as pessoas. Maria, você chegou aqui em 2019. Bom, depressiva, tomando remédio para rir, para chorar, para deitar, para levantar. Remédio que não faltava. Psiquiatra, psicólogo, não dormia de jeito nenhum, dependente emocionalmente de um relacionamento, praticamente 2 casamentos falidos com traição. Você foi traída e parecia que não tinha saída. Sua vida tinha acabado. Bom dia, pessoal. A improvável. A improvável. A improvável. Como mesmo a senhora falou, dependente de várias coisas. Remédio, psiquiatra, emocionalmente também dependente de uma pessoa, vivendo uma mentira no casamento. E a minha vida foi assim por algum tempo. Quando eu cheguei no ministério, cheguei destruída. Não só o coração dilacerado, como o corpo inteiro. Mas, graças a Deus, quando eu cheguei aqui, eu tive ajuda.
eu congregava num outro ministério que eu não sabia como que era colocar a palavra em prática. Lá eles não ensinavam. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a ter essa visão. O bispo Pedroso, que não me deixa mentir, ele foi um dos portos seguros aqui dentro. Foi quem me ensinou, através da palavra da senhora, e ele falava, Maria, coloca a palavra em prática. Eu falei, Senhor Jesus, o que é isso? Como que eu vou colocar uma palavra em prática? Mas aí Deus veio e começou a me dar entendimento como seria. A palavra foi saindo daqui do altar e eu obedecendo. Faz isso, eu ia lá e fazia. E não demorou muito. Eu comecei a me libertar de tudo. Dos psiquiatras, eu mesma me dei alta, porque assim eu não aceitei. Encontrou a paz, não precisa. Não, eu falei, e não estava resolvendo, né, Maria? Não estava, pelo contrário. Eles não me ajudavam em momento algum. E a tendência é sempre aumentam os medicamentos, vão trocando os medicamentos, você não melhora. Não. E aquilo vai dando uma frustração, porque você vai perdendo a esperança. Sim, porque assim, nos psiquiatras eu passava uma vez no mês, e ali eu tinha que relatar o que me aconteceu naquele mês anterior. E cada vez eu relatava uma coisa pior, uma coisa pior. E em dezembro eu ia ter que relatar que eu fui socorrida por várias vezes pelo meu filho e eu só saía do hospital com diazepam. E eu não queria isso para a minha vida. Não queria. Foi aí que já no ministério falei, então o Senhor vai ser o meu remédio. O Senhor vai ser o meu psicólogo. E não fui mais. Maria, você disse que você começou a dormir colocando o programa Mudança de Vida. Sim. E esse foi o seu medicamento, e você ia ouvindo e foi recebendo aquela paz, e quando você viu, você estava dormindo, e a dificuldade era levantar agora. Era. Isso eu tive essa decisão de largar os remédios da mesma forma que eu abandonei os médicos. No dia 31, na virada do ano, minha primeira virada aqui, quando a senhora mandou dobrar os joelhos, eu falei, Senhor, o Senhor já é o meu psicólogo. Então, o Senhor também vai ser o meu calmante. Vai ser o meu remédio para dormir. E eu decidi que, a partir daquele dia, eu ia dormir ouvindo a voz da senhora. Ou seja, através da voz da senhora, eu falei, então, vai ser meu remédio para dormir. E, desde então, tem sido. Às vezes, quando eu perco uma noite de sono, ou outra, eu falei, já sei qual remédio que eu tenho que tomar. Tá o meu esposo que não me deixa mentir. Eu ponho ali na cabeceira da cama e eu simplesmente apago. E, da mesma forma, isso foi no remédio para dormir que eu decidi, já foi assim, eu decidi o calmante, o remédio para dormir, porque eu cansei de zerar a bateria de celular. Sem sono, e no dia seguinte tendo que trabalhar. E foi aí que começou a minha caminhada aqui no ministério. Maria, você foi liberta de tudo, se envolveu com o reino, sua vida andou. E aí, em 2022, você decidiu começar a orar pela sua vida sentimental. Sim. E aí deu um tempo, surge esse belo cavalheiro, que ele já vai contar a história dele também. Inicialmente você não estava muito aberta, mas você entendeu que era algo que Deus tinha. Sim. Principalmente porque você teria que mudar, sair de São Paulo, você não queria sair de jeito nenhum, não queria nos deixar, por isso que você nunca deixa, você está sempre aqui. Né? E também tem o seu filho, mas Deus fez uma obra linda demais, né? Sim, bispa. O 2022 eu coloquei, mas não dei tanta importância. O que me deu mais importância foi em 2023, nos meus projetos de conquista. Eu coloquei sobre a vida sentimental, porque a financeira estava ótima, estava ótima, a financeira, assim, sem sombra de dúvida. E que não era também, né? Bom não, lembrar. não. Eu, para comprar um pão, eu tinha que entrar no vermelho, no cheque especial. Mas, quando eu decidi... Quando se fala de mudança, é uma mudança total mesmo na sua vida, né? Foi, bispa.
foi assim gigantesca. E aí em 2023 falei não, eu coloquei força. E foi na caminhada e aí ele começou a me dar bom dia, por 3 dias depois eu respondia. Mas aí no propósito, nos 52 dias, nós trocamos telefone. Isso foram 6 meses para depois eu trocar telefone com ele, gente. Eu era difícil. Ela não era como aquela... Porque tem gente que é assim, igual a Maria, demora para dar resposta. Mas tem gente que quando entra, ele é rápido. Sim. Ele já olha assim, ele fala, ali está o boy unção, e ele já começa. E assim, lindo, lindo. E ao mesmo tempo, assim, eu estava com um pouco de receio quando ele apareceu na minha vida, porque o Senhor tinha me dado a palavra de Abraão: você vai sair da tua terra, da tua parentela. Na minha cabeça, gente, eu ia virar uma pessoa interna. Estava queimando no coração, mas aí Deus não tinha esse propósito. Mas aí eu falei, não, eu não vou, não posso. Como? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem propósito com a gente que a gente jamais imagina. E eu fui rápida em obedecer. Fui em Rio Preto, conheci ele, conheci a minha enteada Mariana. E começou a caminhada do meu casamento. A procura de lugares. E assim, tudo para a honra e glória do Senhor. Foi tudo como eu imaginei. O buffet, o vestido. A foto de uma das fotos do meu casamento é idêntica à foto do meu propósito. Eu já estava cansada de procurar buffet e não achava. Quando eu entrei nesse, que foi uma indicação do bispo Anderson, quando eu coloquei o pé, o Senhor, é aqui. Maria, vocês se casaram, você tem vivido, você disse para mim, um sonho. O que estava pesando era seu filho ainda aqui. Deus abriu uma porta e levou ele para lá. Ele está trabalhando, está feliz. Deus fez uma obra linda na sua vida, né? Fez. Ele não faz a obra pela metade, ele faz a obra por completo. E assim, levou ele para lá. Cada vez que eu vinha fazer esse trabalho da Praça da Sé, na qual Deus me deu um esposo que ia se falar, não, eu vejo o brilho do teu olho quando faz esse trabalho, eu não aceito você abrir mão. Lá vou eu correndo atrás do bispo, Fernando, bispo, eu não aceito abrir mão desse trabalho. Ele me olhou assim, tem certeza? Eu falei, bispo, é propósito. Quando Deus coloca propósito em nossos corações, faça chuva, faça sol. É isso aí. Tem que cumprir. É isso aí. Não adianta. E isso já vai fazer 1 ano e 6 meses. Que a gente vem nessa caminhada. E Deus vem nos honrando assim, mesmo vindo, ficando 2 dias longe da fábrica, Deus vem nos honrando. Com certeza. A gente vem para cá, mas parece que o Senhor deixa um exército de anjos lá, cuidando de cada cantinho de lá. É isso aí. E levou o meu filho para lá, que era uma dor. Toda vez que eu vinha, meu coração sangrava. Porque cada vez que eu vinha, eu via ele mais magrinho. Eu falei, meu Deus do céu, meu menino está comendo. Mas, através de uma pessoa, ele conseguiu uma vaga de emprego lá. Na área que ele tem, que ele pôde atuar. Ele fez a faculdade. E ele hoje está lá. Com menos de... Ele começou em agosto e há 2 meses atrás ele já subiu de cargo. Louvado seja Deus. E eu conversei com ele. Está mais assíduo na igreja também, graças a Deus. Lá também. Eu falei, meu filho, isso tudo é obra do joelho de uma mãe dobrada. Isso aí. Está refletindo em você. Então, eu deixo um recado aqui para vocês. Não desista do sonho de vocês. Não... Em 2023, Deus fez algo para mim, foi surreal. Escondida, na cozinha, fazendo o que eu amava e o que eu amo. Eu venho de Rio Preto fazer o trabalho da Praça da Sé e como eu amo estar naquela cozinha com as meninas. Então, não pense que você está escondido, não pense que Deus não está olhando por vocês, que Ele está. Mais cedo ou mais tarde, vai concretizar o sonho. Amém. E 2024 não está sendo diferente. Nós estamos em maio.
De 2025 já. De 2025. E se o ano acabasse hoje, eu poderia falar, está sendo o melhor ano da minha vida. Porque Deus me prestou sonhos incríveis, né? Tenho. Eu vivi sonhos em maio, em março, que eu jamais imaginaria. Passar o meu aniversário em Kissimmee, na inauguração, do lado da senhora, do lado de todos que estavam lá. Foi um privilégio e uma honra. Louvado seja Deus. Uma honra. Seu Marcos, sua história é incrível. Você era viciado em bebida, né? Sim, muito. E bebia muito. Ele era pintor. A vida não ia. De forma alguma. Uma vida travada. Destruída. Destruída. Sem a menor possibilidade, se contassem lá atrás, que ele seria esse homem, esse empresário bem-sucedido, abençoado, iam rir. Completamente. Falei, esse cara é louco, interna ele. Pois é. Vocês chegaram em 2009, estão com a gente desde 2009. Começaram a trilhar esse caminho da fé, foi liberto da bebida, começou a deixar a palavra entrar, os sonhos foi brotando, porque não tinha sonhos, uma vida perdida, sem perspectiva. Sim, bispo, em 2009, quando eu cheguei no ministério, foi nos 52 dias. E foi assim, tão rápido, como diz Telwin, um reboliço. E foi assim, em 52 dias, minha vida tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Ah, mas nos 52 dias, foi nos 52 dias? Sim. Impossível não mudar. Aconteceu tudo isso nos 52 dias. E dali eu fui muito rápido, já peguei, já me batizei, porque eu procurei tantas outras situações. Se eu falar para a senhora as religiões que eu procurei e não me encontrei, eu fui espírita, eu fui umbandista, eu fui tudo que a senhora pensava. Bateu em várias portas. E não me encontrei. Só cada vez mais descendo para baixo, em uma vida destruída, não só na parte profissional, sentimental, familiar. Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu recebi um convite nos 52 dias, ali foi coisa assim, em 21 dias. Em 21 dias, minha vida começou a tomar uma proporção que eu nunca imaginei. E foi muito rápido, né? Foi assim, o estralar de dedo. Bom, foi crescendo, foram crescendo, e até que esse sonho de ter uma fábrica de tintas cresceu muito. O senhor que era o pintor, inclusive, ele é o maior, eu acho, Fer, que 80% de todo o material de tintas é ele que doa para nós, né? Tudo que você vê, às vezes você vê, esse povo não para de pintar, é ele, a culpa é dele. Ele nos financia tudo. Eu queria mudar a frente da igreja, que aquele ACM me incomodava, e eu perguntava, gente, tá feio isso, tem que arrumar. O Fer vai e pergunta para o Marcos. O Marcos, não, dou jeito nisso. Mas deu jeito na minha fachada, foi mudando. Tudo que a gente pensa um financiador. Ele não é só financiador das tintas. Ele é um dos maiores colunas da igreja. Ele não prospera do jeito que ele está prosperando, do nada. Eles congregam todas as igrejas do interior, ele financia as tintas. Ele é da Paz, ele congrega na nossa congregação da Paz. Ele é um dos maiores, se não maior coluna de lá, de tudo que a gente tem de necessidade. Kissimmee, a Mariana assumiu, a Mariana é a maior coluna de Kissimmee hoje, porque ela assumiu várias, nós temos outros, mas a Mariana esteve lá, que é a filha dele, e assumiu, ela não está aqui hoje não, né? Não veio, né?
e ela assumiu compromissos assim, com uma fidelidade para nos ajudar. Se eu for falar o que o Marcos tem sido usado por Deus para financiar as obras do Ministério Mudança de Vida, porque ele deixa claro que a empresa dele o propósito dela é o reino. Foi o caminhão que você doou recente lá para a igreja sede de Rio Preto. Foi o caminhão. Um caminhão maravilhoso. Então, ele entendeu o caminho das águas. Ele é dono de uma indústria de tintas. O pintor, com essa fé aqui, foi trilhando esse caminho. E ele entendeu sobre dízimos, ofertas e ofertas sacrificiais. Que ele é radical. Ele e a filha, e a Maria. São pessoas, pensa uma família radical. Procura o Marcos, precisa de água ou nem precisa procurar, ele se antecipa. É aquele tipo de gente que é por você. Uma coisa que me encanta em vocês é que vocês não estão, vocês são. Vocês vestiram a camisa e vocês, eu tenho sempre essa sensação, Marcos, eu preciso honrar vocês, você, a Maria, a Mariana que não está aqui, porque eu tenho sempre essa sensação de que vocês decidiram colocar o ombro debaixo do desafio da cruz e diz, não, bispa, eu tô com você, tô com o ministério e não é só o que vocês falam também, mas vocês fazem. E vocês têm sido assim, um apoio muito grande para o ministério. E é por isso que eu olho para você, o homem que era um bêbado, o pintor e mal sucedido, né? Não era o cara mais bem sucedido. Não, bispo, de forma alguma, porque você não tem credibilidade, né? E hoje, assim, as pessoas que trabalhou comigo há 20 anos atrás, hoje eles me veem e falam, para nós você é um exemplo. Inclusive esse pessoal que veio fazer a aplicação, eles eram da minha equipe. Que você mandou, né, para vir aqui, exatamente. Eles eram da minha equipe, eles trabalhavam comigo. Porque ele não doou só a tinta. Ele ainda manda a equipe para ensinar a fazer o serviço também e fazer. Porque assim, meu medo não é doar o material em si, mas o material não ficar bem aplicado. Isso. Então, minha preocupação é essa. Isso. E quando foi aqui, quando a senhora reformou aqui, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste mesmo, porque a gente estava passando por um processo de adaptação da fábrica, então era um custo muito alto que eu tinha assumido na época, e aquilo ali me cortou o coração de eu não poder fazer nada. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Que era um processo, né? Era um início, né, Marcos? Sim, eu falei até para o bispo Natan, eu falei, eu não aceito, eu quero fazer algo. Ele falou, seu Marco, fique em paz que Deus vai te honrar. Ele sabe o teu coração. Aí eu falei, não aceito, eu não aceito, eu vou ser o maior que eu quero fazer tudo. Né? E eu faço assim, eu sempre falo, o meu medo de quando eu cheguei num novo relacionamento, quando aconteceu tudo, meu medo era de ter uma pessoa do meu lado e essa pessoa não entender o propósito. Por quê? Essa pessoa ia tirar eu do meu propósito. E a Maria era desse jeito. Ela falava, não, eu tenho medo de casar com alguém que vai me tirar do propósito, eu não quero. Pois é incrível, os dois têm a mesma cabeça de reino. Sim, e aí o dia que nós estávamos aqui, estava eu, minha filha, né, a Mariana Emazena, estava sentada aqui, e a senhora falou, né, no caso da compra, e aquilo, um olhou para a cara do outro num olhar só. E acabou o culto, a gente já conversou com o bispo Murilo, e assim, na hora, aí eu percebi como que é bom uma família unida no mesmo propósito. Fala a mesma língua, né, Marcos? Sim, porque eu vejo assim, bispo, o reino seria dividido. Porque não teria como Deus ali unir mais o nosso propósito. Ô Marcos, olha a história que linda. Ele, né, estava, obviamente, casado por muitos anos, tem a Mariana, e aí a esposa dele, naquele período da Covid, o seu sogro
a sua esposa E a irmã dela. e a irmã dela faleceram. E ele não ficou bem, não. Mas ele entendeu que Deus ainda tinha muita vida para ele viver. E Deus o levantou, igual o salmista aqui. E aí ele passou pelo processo, o processo do luto, tal. E aí ele disse que veio uma palavra do altar. Como é que foi? Você que lembra direitinho dessa palavra? Eu lembro e eu nunca vou esquecer, porque a senhora entregou, foi num propósito. A senhora entregou e falou, ó, eu estou entregando uma palavra, é para um viúvo, e ele não é... Essa palavra do viúvo já deu o que falar, meu filho. Já tem 3 viúvos que casaram. Já casou, né? E aí falou assim, só que a auxiliadora dele não é do interior, é de uma cidade longe. Aí todos os pastores lá... Era de São Paulo. Aí todos os pastores já falaram, seu Marco, essa palavra é para o senhor. Eu falei, Jesus amado, se aqui perto já está difícil, imagina de longe, né? E aí o pastor Júlio, no meu aniversário, mostrou a foto da Maria para mim. No meu aniversário ali, ele mostrou. Cupido foi o Júlio. Aí ele mostrou, o pastor Juliana mostrou, aí falou, essa daqui é a esposa ideal. Aí a Mariana, deixa eu ver. Aí a Mariana... É que quem conviveu com a Maria, e o Júlio passou um tempo aqui, todo mundo que convive com a Maria apaixona pela Maria, né? Que a Maria é maravilhosa. Então, eu acredito que aquela convivência pensou, gente, se você quer uma esposa para valer, essa aqui. Sim, porque ele sabia que o jeito que eu era. Né? E aí a Mariana olhou e falou, pai, essa daí é para o pai casar mesmo. É, que você queria também a bênção da sua filha, né? Obviamente. Porque eu não queria conflito, né? Eu não queria conflito. Então, eu queria sempre assim, para a gente ter uma vida união, uma vida amorosa, para a gente falar a mesma língua, seria tudo igual, né? Então, quer dizer, Deus faz nos mínimos detalhes. Isso aí. Deus faz. Aí, a última vez que a gente veio para São Paulo, a senhora até perguntou para mim, e esse coração? Eu falei, bispo, ele está quieto aqui, não vou mexer, não. Mas eu já estava com aquele sentimento com a Maria, tinha brotado o sentimento, mas a distância, a gente só falava aos poucos, e quando vinha. Aí eu dobrei um dia o joelho e falei, Senhor, se for a vontade do Senhor, que seja, mas que seja rápido. E a gente começou a conversar, em 6 meses a gente estava casado. E agora tem 1 ano e meio? Esse mês vai fazer. 1 ano Não, e meio. dia 30 vai fazer 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E tem vivido uma vida nova mesmo, né? Com certeza, bispa, com certeza. Hoje a gente mora num lugar abençoado. A gente nunca imaginou em morar em condomínio. Hoje a gente mora. A gente vai comer onde a gente quer. A gente vai viajar. E eu acho muito bonito da parte da Mariana. E assim, ela fala assim, pai, eu comprei já para nós viajar. Eu falei, comprou o quê, Mariana? Não, comprei 3 passagens para nós ir. Eu falei, Mariana, não, nós temos que ir, nós temos que aproveitar, nós é uma família. Então, e aí o Mateus, como o serviço dele, às vezes, sempre cai em final de semana, ele acaba não indo. Mas a gente hoje, que nem a gente vai viajar onde a gente quer. E no caso... A vida é outra, né? É outra coisa, é outra. Até o ar de respirar é diferente, né? É diferente. Então, na segunda-feira a gente chega, pega todos os colaboradores, a gente faz reunião, a gente faz oração, e ali fala da palavra de Deus para eles, porque a gente quer que eles cresçam também. Não quero que eles fiquem ali, né? Eu sempre falo a passagem de Davi, falei, Davi, ele foi reconhecido no pasto, não foi lá em cima. Então, vocês veem que é Deus que levanta. Deus, como me levantou, vai levantar vocês também. Exatamente. E não foi da noite para o dia, né? Sim. De 2019 para 2025. São 2009. 2009, isso. 2019, a Maria. 2009. São muitos anos. Passei muitos processos, bispo. Passei muito processo. Eu falei, eu já passei o processo de Jó. Eu sei como que é a dor. Eu tenho certeza que Deus falou assim para Satanás, você pode tirar tudo dele, não toca só no espírito, porque tirou tudo, literalmente. Mas eu sei assim que foi um propósito tão maravilhoso que eu perseverei. Eu fui lá nas cinzas e voltei. E aí Deus foi falando, não, eu tenho muito mais para com você. E foi onde Deus começou a me levantar de tal forma que até hoje Ele me sustenta. Deus mudou sua vida? Por completo, em tudo. Qual a mensagem que você deixa para a igreja? Hoje eu falo, persevere nos seus sonhos, porque assim, o sonho, ele nasce, só que vem os obstáculos. Quando nasceu o sonho,
e veio uma outra pessoa para a gente comprar junto a fábrica. E no dia não deu certo da gente assinar o contrato junto. Aí eu conversei, eu falei para uma liderança, eu falei, não é isso que Deus quer para mim. Ele falou, não, é isso sim. Só que Deus quer que o senhor fique sozinho, que ele tem um propósito para o Senhor. Então, Deus vai criar meio. Quando Deus aponta, ele paga a conta. Isso aí. E foi assim. E aí eu tomei posse daquilo ali e eu comprei, né, perante Deus, ele financiou tudo. E assim, passei o processo. Na época foi um processo. Eu cheguei e falei assim, eu não quero mais saber. Por quê? Eu tinha uma pessoa que vendia uma quantidade. Aí eu falei, essa pessoa, de uma hora para outra, a gente acabou mostrando algo para ele, ele saiu. Eu falei, na época eu conversei com o pastor Juliano, eu falei, pastor Juliano, eu vou vender a fábrica. Ele falou, não, antes de você vender a fábrica, acabando o evangelismo, a gente vai conversar. Aí ele pôs tintim por tintim, ele falou assim, seja vendedor, entregador, o que for para ser, você vai ser. A sua filha vai tomar parte dessa, a tua esposa vai tomar parte dessa. Daqui 6 meses, se o senhor quiser sentar comigo e tudo isso não tiver resolvido, aí você vê, olha que coisa interessante, né? No processo, você chegou até o momento de pensar em desistir, né? Olha Sim. que coisa, pensar a pressão, mas aí dá a volta por cima, continua crendo, vai acontecer, vai acontecer. Imagina se você tivesse desistido, vendido, hoje você não estaria vivendo a realização do sonho que brotou e foi o próprio Deus que colocou no seu coração. De forma alguma, bispa, não teria vivido nada, né? Nada. É o que a Maria falou, não desista do sonho e também não olha para o seu momento atual, né? Não fica preso ao momento atual, continue insistindo, que a qualquer momento aquele de repente acontece, né? É que nem a gente foi para Kissimmee com o propósito da gente viajar, né, conhecer os lugares, mas o propósito foi extremamente a inauguração do templo. Espiritual. Só que nós estamos ali e ali a gente já começou a ver outras situações. E já ali, no caso em Kissimmee, já começou um mover de Deus ali que... De novos negócios. De novos negócios. Mariana, eu estou sabendo, estou cheia de alegria já. Então, assim, Deus faz... Não para, né, Marcos? Não para. Aí a Mariana pegou a Mazé e falou, quero que você faça essa parte aqui, que meu pai é apto nessa, ele já toma conta, eu quero te preparar nessa parte aqui, porque logo a gente vai ter de separar. Então, você toma conta dessa parte e eu vou ficar mais tranquilo. É isso aí. Então, Deus já está fazendo... Está ampliando. Com certeza. Como a senhora disse uma vez, estica as tuas estacas. Isso estica. Aí. Que a tenda, ela tem tabá. Porque a benção, ela pesa. Se você não estiver preparado, você não suporta a benção. Exatamente. Muito obrigada, queridos. Amo você. Eu amo você, minha filha. Você está bonitão, hein? Maria tem feito muito bem para você. Está bonitão, está gato. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Meu Deus querido. Que encanto, Senhor, a Tua palavra. Oportunidades. Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Está aqui, Senhor, um testemunho que fundamenta exatamente o que nós estamos falando. As oportunidades passam. Desde a oportunidade de um relacionamento, a oportunidade de estar, aceitar um convite para estar na igreja, a oportunidade de um negócio, a ideia, oportunidades. Eu oro para que essa palavra tenha impregnado nos corações. Eu oro para que este testemunho, a história desse casal, tenha tocado os corações. Eu oro para que cada um esteja pensando e se levantando e decidindo a vida. Eu abençoo o teu povo com clareza, com entendimento, com temor,
com um desejo vivo de viver a promessa. Porque às vezes a promessa está lá, mas a pessoa, ela fica travada e ela não agarra a oportunidade da vida dela, Senhor. E eu oro para que ela agarre. Eu oro para que ela pegue com força a porta que foi aberta, a oportunidade que foi dada, a ideia que foi colocada, o projeto que foi colocado. Eu oro para que neste momento cada um esteja vendo aquilo que não estava e que todo e qualquer travamento seja arrancado da vida dela e que ela seja livre, revigorada, fortalecida e pare para ouvir a sua voz e tomar posse do seu favor. Do seu favor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo essa reunião. Eu agradeço por essa oportunidade. Que a unção do Senhor continue fluindo aqui, o favor do Senhor. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou. Mas que saia impregnada da sua palavra, da visão do Espírito, da força que o Senhor dá, para avançarmos de fé em fé. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Peço a unção, o poder, a graça, o direcionamento, o fluir, que a sua presença seja real no nosso meio. E que nenhuma pessoa, mais uma vez, saia do mesmo jeito, indiferente, com a mesma cabeça. Não. Que ela decida acreditar que é para ela, que a hora é agora, porque quando o Senhor manda a palavra, é o Senhor dizendo: ei, o portal está aberto, passa. E nós não podemos fazer igual Israel fez, que o portal estava aberto para conquistar a terra, mas temeram mais os gigantes e perderam aquela oportunidade. Quando Deus quis, eles não quiseram. Quando eles quiseram, Deus não quis, o Senhor não quis. Quando eles quiseram ir, o portal já tinha sido fechado. Eu oro para que cada um agarre a oportunidade que está sendo colocada diante dela. A oportunidade de ouvir, de se levantar, de romper, passar pelo processo, abraçar a oportunidade e viver a promessa plenamente. Porque quando o Senhor manda a palavra, a favor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada. Consagro tudo ao Senhor e te glorifico. Se faça presente, guia-nos para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.